Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. 90-4545. Hoje o assunto do dia não poderia ser diferente. Tite convocou a seleção hoje para a Copa América, né? Tem os dois amistosos. Primeiro você vai ter tem os dois amistosos, um é em Brasília, né, Pascoal? E o outro em Porto Alegre. E o outro Brasília contra o Catar, né? Catar e... como é que chama o outro? São dois jogos que o Brasil tem marcados. Cadê o Marcel aí para te ajudar? Mas cadê a produção? Cadê a produção? Ele almoça. Ele foi almoçar. Eu esqueci. Que bom ele rir comigo. É bom, a gente ri junto. Olha lá, ele tá rindo também. Tá ajudando, ele tá rindo. Ele tá rindo. Tá rindo. Bom, mas é... Salvador, né? É o Salvador? Catar e El Salvador. Então é Brasil e Catar e Brasil só dois amistosos Olha, assim. duas potências, não? Ele tá rindo ainda, mano. Dos mais empolgantes. O couro come. Dos mais empolgantes do planeta. Hoje, o povo pira. Mas o Tite convocou a seleção hoje e pra variar não tem convocação que não tem polêmica. Honduras. Não vai mudar o preço do dólar. É Brasil e Catar, e a produção também não me corrigiu também. Brasil e Honduras. Ele não corrigiu, ele tá rindo lá, mano, continua rindo. Mas vamos ver os convocados aqui. Goleiro, Alisson, Ederson e Cássio. Os três goleiros da Copa do Mundo. Os laterais, Daniel Alves, Fagner, o Alexandro, Felipe Luiz, o Miranda, o Thiago... os zagueiros, né? Miranda, Thiago Silva, Marquinhos, Militão, Casemiro. Aí vamos pro meio de campo o Arthur, o Fernandinho. O Alain. Quem é Alain? O Alain. Alain que é do Napoli. Napoli, que começou a carreira no Vasco. No Vasco da Gama. Bom jogador esse cara aí. Ele é bom jogador. Primeiro volante. Jesus, Você nunca viu o Alain jogar? Pô, já Eu jogou. falei, deve estar errado Ele o já nome foi aí. convocado para a seleção brasileira. Já jogou. O Alain? Bom jogador. Claro, é bom jogador. Já atuou no Brasil. E, aliás, teve bom desempenho nas últimas... Tem que vai se preparado, hein? Nas últimas partidas ele teve um bom desempenho. Não, eu não tô discutindo, cara, eu te Você juro. tava onde? Marte, em Júpiter? Qual planeta que você eu fico tava? ouvindo essas porcarias de música o dia inteiro, tá vendo? Aí tem o Paquetá, o Felipe Coutinho, o Neymar, o Everton, o Cebolinha, o David Neres, o Richarlison, ex-Fluminense, o Firmino e Gabriel Jesus. Só uma observação, Benjamin. Jogando no Brasil, temos três apenas, né? O Cássio, o Fagner e o Everton. Só Cássio, Fagner e o Everton. Pra quem fala que o Corinthians é beneficiado, tá aí, ó. Ó, O mais prejudicado do futebol Estão brasileiro. tentando vender esse jogador, ninguém consegue. Antes da gente entrar no assunto Neymar, isso é um capítulo à parte. Para vocês, o que foi, na opinião de vocês, errado e quem faltou? Começando pelo senhor Felipe Facincani, quem deveria ter sido convocado e não foi, e quem foi convocado que não deveria ter sido convocado? Bom, eu acho que se você pega a linha de defesa do Porto hoje, o Alex Telles faz um baita de um campeonato, né? Fez pelo campeonato português e já vem jogado muito bem na lateral esquerda. Deveria ter sido observado com um pouco mais de carinho. O Felipe, zagueiro que trabalhou com o Tite, que é um baita de um zagueiro, já pretendido pelo Real Madrid, né? Enfim, acho que não é pouca coisa. É muito bom jogador. Mas aí, peraí, vamos pontuando. Mas aí ele foi na segurança do Miranda. Não, vamos pontuando. Aí sim, se você convocasse o Alex tiraria Telles... o Miranda. O Alex Telles tiraria o Alexandro. Acho o Alex Telles mais jogador. E o Felipe no lugar de quem? Felipe Luiz. O Felipe no lugar do... Não, o Felipe zagueiro. Felipe zagueiro no lugar do Miranda. Miranda, tá. E o Fabinho, que faz uma temporada monstruosa com o Liverpool, no lugar do Fernandinho. Eu acho que hoje o Fernandinho na seleção, com todo respeito, é um escárnio. É uma falta de respeito. O Fernandinho é do City, tá certo? Mas ele é campeão, gente. Ele teve 88 oportunidades na seleção. Em 88 ele foi mal. Então, assim... Também não entendi a convocação. Não entendo a convocação. O Fernandinho esteve nas duas últimas Copas do Mundo, não foi? Sim. E nas duas últimas Copas do Mundo... Ele foi muito mal. Ele não foi bem. Esse é um crédito que eu também não acredito. Sabe, a validade desse crédito eu também não... Pascoal, o Tite sempre usou muito, o Tite ficou conhecido pela frase dele, pelo termo dele, né, frase, meritocracia, certo?
Meritocracia, por exemplo. Eu achava que o Dedé deveria ter sido convocado. Claro. Sabe por quê? O Lucas Moura deveria ter sido convocado. Aí tem uma... O Felipe Coutinho vive um momento muito ruim no Barcelona. Eu acho que o Lucas Moura, a gente viu uma partida brilhante do Lucas Moura. O cara que faz 3 uma partida brilhante. Mas na verdade é que assim, ele teve o destaque naquele jogo, mas ele já vem, desde que ele chegou ao Tottenham, jogando bem. Vamos trazê-lo para a seleção brasileira. Qual jogo que ele convenceu na seleção do Brasil? Qual jogo o Fernandinho mas convenceu? há muito tempo que ele não foi. Qual jogo o Fernandinho convenceu? Então, por isso que eu discordo do Fernandinho. Qual jogo Por isso que eu discordo do Felipe Fernandinho. Coutinho convenceu? Não, o Felipe Coutinho não tem jogado bem. No Barcelona. No Barcelona. Em algumas partidas, na seleção brasileira, ele jogou bem. Nessa reta final, ele não tem feito um bom papel também na seleção brasileira. Aí, se você for levar em consideração todos esses jogadores que não foram bem nessa... O Tite disse na entrevista coletiva que ele não vai levar... eu tenho 85% de aproveitamento. Não tá bem. Ele não tá bem, mas é um volante que mas é um cara tudo bem. Mas você sabe muito bem que ele tem os caras de Gabriel confiança Jesus, dele. por exemplo. O Gabriel Jesus não tá bem. A temporada do Gabriel Jesus tá pronto foi pra sair do City. Hoje o Lucas Moura... o City é campeão, mas, Hoje o Lucas Moura, por exemplo, pode falar... O cara que marca 3 gols num jogo de Champions League, que tá numa final de Champions League, que tá com tudo na Europa. Mas, ô Benja, antes de começar a lista ali, antes de divulgar os convocados aí pra Copa América, o Edu falou. E o Edu estava falando a respeito do projeto da seleção brasileira no pós-Copa do Mundo, que aconteceu até aqui. Eu gravei aqui alguns trechos aqui para que eu pudesse comentar no programa. Ele disse, convocamos 44 jogadores até então, tá? Depois da Copa. Depois da Copa. 24 deles não foram para a Copa do Mundo. Desses 44 que foram convocados, 24 não estavam na Copa do Mundo. Nessa convocação, 14 foram. Então, pois é. Ele disse, 11 fizeram a estreia pela seleção brasileira. 11 deles aí, dos 24, 11 fizeram a estreia pela seleção brasileira. 23 convocados para a Copa América, que é o caso aí da convocação atual. E aí a lista definitiva vai ser entregue no dia 30. Então o negócio é o seguinte, a gente pegando essa lista da seleção brasileira, eu concordo com vocês aqui. É ridículo. É ridículo porque ele está convocando mais do mesmo. Aquela convocação papai e mamãe que o Tite adora. Ele não está trazendo para a seleção brasileira uma novidade, alguma coisa, a não ser o David Neres, que é um cara que está arrebentando mesmo, mas outros jogadores na Europa também já foi convocado. Vivem melhores momentos. Não, mas é um cara novo, assim, dentro dessas figurinhas... Quando entrou na seleção do Brasil nos últimos jogos, foi muito bem. É uma novidade. O Alan também é um cara novo. Também, não, mas o Alan já não é novo na idade, é novo na seleção brasileira. A gente está discutindo aqui a presença na seleção brasileira. Mas outros jogadores também poderiam estar, eu concordo. O Felipe já é um cara em termos de renovação. Em que acrescenta hoje, por exemplo, o Miranda para a seleção brasileira? Mais nada. Ele não é um jogador que já deu internacional. Thiago Silva. Thiago Silva vem para a seleção saindo de uma cirurgia no joelho. Pois é, cara. Aí o Tite disse na Copa do Mundo que ele não faria isso de novo, de levar jogador em recuperação. Precisa começar a pensar, Pascoal, na seleção da próxima Copa. Não nada contra o Thiago Silva, acho um bom jogador, mas... Por exemplo, o Miranda merece todo o respeito do mundo. Claro, evidente que sim, mas não... Sim, mas ele merece todo o respeito do mundo, que o Miranda... Mas na seleção já deu, né, cara? Sim, mas estou falando assim, ele merece o respeito. Claro. Então, você falou, é ridículo. A gente não pode colocar o Miranda num pacote de falar, a convocação é ridícula. O ridículo é pelo fato do Tite não ousar, não é o futebol do Miranda. Aí vamos só perguntar para você uma coisa. Me surpreendeu, eu tinha certeza que o Dedé ia para a seleção. O Dedé... O Thiago Silva. Os dois Brunos Henrique. Por conta do Thiago Silva. Não, mas não é só por conta... Brunos Henrique. Mas não é só por conta do Thiago Silva. O Dedé está jogando. Pensa bem, a dupla de zaga titular da seleção, Thiago Silva e o Miranda. Perfeito? São dois jogadores que o treinador confia. Thiago Silva e Miranda. Os reservas, Marquinhos... E o que foi convocado para a seleção é o Marquinhos e o Militão. Sim, são dois jogadores. O Militão tá são dois jogadores mais novos. Inclusive. E agora o Militão voltou a jogar na lateral direita. Exato, mas muito no Militão, quem faz a parceria com ele é o Felipe. Um cresce com o outro, assim, eu acho isso absurdo o Felipe não ter... E olha que ele foi campeão com o Corinthians e junto com o próprio Tite, com o Gil, que jogou muito bem. E não é que ele foi campeão em 2015, mas dali pra frente... A gente precisa tomar cuidado também. Toda hora sido convocado. Toda hora que o Tite convoca, precisa lembrar alguém que foi campeão com ele no Corinthians. Não. Se for assim, aí vai levar todo o time inteiro do Corinthians que foi campeão com ele. Mas é porque Tite levou uma galera que era o pessoalzinho. Ajuda, eu digo assim, ajuda ele... Sim, eu também não vejo muito sentido, cara, em ficar insistindo com o Thiago Silva, com o Miranda.
O Thiago Silva acabou de fazer uma cirurgia. Fica essa coisa de ficar abraçado com alguns jogadores. Quer saber um cara que foi injustiçado nessa convocação? O goleiro Fábio do Cruzeiro. Que durante muito tempo, até no auge, nunca foi convocado, sempre foi preterido na seleção brasileira. Era uma oportunidade, já que o terceiro goleiro praticamente não será testado, não terá chance de jogar. Ele até pensou que ele fosse convocado. Exato. Era um momento para chamar o Fábio. Olha, o Lucas Fernandes. O Rodrigo Caio tem jogado hoje é mais que o Thiago Silva fez no Paris Saint-Germain esses 6 meses. Sim, mas o Dedé também. Também, muito mais. Também. Agora, o Lucas Fernandes. Gosta do Dedé. Como o Bruno Henrique hoje. Deu pra ver. O Bruno Henrique do Palmeiras e do Flamengo. Sim, mas o Bruno Henrique do Flamengo hoje. Tá jogando muito bem. Muito mais que o Gabriel Jesus. Manu, muito mais. Eu repito, o Lucas Moura tinha que estar numa seleção dessa. Também tinha que ser chamado para pelo momento que ele vive. Tá louco, velho. No caso do Lucas Moura, eu vou discutir com você. Porque ele jogou uma partida bem. Discussão é E na seleção brasileira ele não jogou bem. Agora, você pode discutir outras coisas. Mas o Rodrigo Caio... E o Gabriel Jesus jogou bem na seleção brasileira? Nessa última passagem, não. O que você falou do Gabriel Jesus ontem? Não, tá jogando mal. Então... O Gabriel Jesus tá jogando mal. Mas o Lucas não é convocado, não teve chance há muito tempo. Né? Há anos que ele não é convocado. Mas um cara que faz. Então, mas eu também acho que deveria convocar, deveria chamar. Foi um jogo só. Pera só um minuto, não foi um jogo, foi o jogo. Então, nessa lógica, o Fabinho tinha que estar na lista. Olha, o Fabinho, todo mundo reclamou do Fabinho. O Lucas Fernando, ele faz uma pergunta pra mim, mas eu acho que de bom grado. Não, eu quero repassar pro senhor. Muito obrigado. Ele fala, ô Pascoal. Você pensou nisso, né? Fala sobre o Alan, que sinceramente eu não conheço, nunca ouvi falar. O Alan, volante no Napoli? Hoje ele é muito bom jogador. O Napoli ele é muito bom jogador. Ele começou no Vasco da Gama, teve uma trajetória no futebol italiano, e no Napoli ele é um dos pontos de sustentação do time. Quando ele não joga, ele faz muita falta. Ele jogou as últimas partidas pela seleção brasileira. Às vezes as pessoas não têm carinho de assistir o jogo da seleção brasileira, às vezes não tem tempo, às vezes não tem paciência. Eu entendo, mas é a minha profissão, eu tenho que ver. Entendeu? Sabe um cara... Tem gente que fica passando recadinho com bonequinho. Bonequinho de asa, bonequinho com cara de... Tem gente que não tem tempo disponível. Tá batendo em mim gratuitamente. Não, tem gente que tem tempo disponível. Eu vou ver jogo de futebol. Você viu o que ele falou? Eu vou ver jogo de futebol. Acho que ele foi rude. Sabe um desnecessário, totalmente. Que tá completamente esquecido. Alan, pra mim, bom é o próximo. Do nosso meio, completamente esquecido, mas que tem jogado muita bola, inclusive atual campeão da Copa Itália, o Lucas Leiva, volante. O Lucas Leiva já há pelo menos 3 temporadas no Napoli, desde que ele deixou o Liverpool. Eu vou falar uma grande groselha notável na equipe. Vou falar uma groselha. Vou falar uma grande groselha aqui. Vou falar um negócio pra você. O Casemiro tá jogando mais que o Felipe Melo? Caramba, olha, você falou. Olha que coisa maluca. Olha o Twitter que eu acabei de ler. Eu quero fazer uma pergunta pra você que tá em casa. Olha, o Jefferson Cavicchioli. O Casemiro defende o Pascoal, porque até o Felipe Melo merecia mais que o Fernandinho. Não, o Fernandinho até concordo, mas o Casemiro não pode sair dessa lista. Não, eu tô perguntando, na função de primeiro volante, o Casemiro tá jogando mais que o Felipe Melo? Mas o Casemiro, tá jogando? Pascoal, já é um jogador que vai jogar a próxima Copa. O Felipe Melo não. O Fernandinho tá jogando mais que o Bruno Henrique do Palmeiras? Olha, eu vou dizer um negócio. Vamos perguntar. Eu vou dizer um negócio pra você tem que perguntar essas coisas. Eu vou dizer um negócio. Eu acho que ele não tá jogando nem mais que o Edenilson do Internacional. O camarada Boris. Camarada Boris é pra mim, manda aí. E pra quem que é isso aí? Pra mim, camarada Boris. Não é. Não é. Era pra mim, mas como veio o camarada Boris, eu achei que cairia muito bem com o meu camarada Jomes. Manda. O Vinícius Júnior não deveria ter uma chance na seleção? Eu acho que deveria. Ele não foi convocado. Ele não tá... Foi uma incoerência do Tite, porque se ele leva... Aliás, o Vinícius Júnior foi o cara usado para apresentar a camisa nova da seleção. É uma incoerência do Tite. Ele é mais jogador que o Everton. Ele leva o Thiago Silva recém-operado e não leva o Vinícius, que também passou por um problema de recuperação e já está recuperado. O Vinícius Júnior não tem cirurgia. Não teve. Não teve. Tem uma lesão. Teve uma lesão e se recuperou da pancada. É pancada. Gente, há um mês e pouco atrás... O Vinícius Júnior era unanimidade. Não, estávamos discutindo aqui no programa que o Neymar estava machucado e não sabia se poderia ir para a seleção Júnior, ou não. Resolve, não lembra? E nós falamos. Dá 10 pro Vinícius. Dá a 10 pro Vinícius Júnior. Passa-se o tempo, o Vinícius Júnior não é convocado. Agora, eu vou dizer um negócio para vocês. Aqui, é lógico. Para quem que ele perdeu a vaga? Deixa eu pensar. Para quem que ele perdeu a vaga? Everton Cebolinha. Olha, aqui tem o seguinte, é óbvio que... Everton é bom jogador também. Não é mais que o Vinícius Júnior. É óbvio que a gente não pode nunca tirar todas as conclusões através de mídia social, ok?
Mas as mídias sociais hoje, né, funcionam como um termômetro, algumas coisas. Um instrumento de pesquisa. A gente filtra muita coisa, mas serve como independente de falar, não, cara, você vai lendo aqui. Eu vou dizer agora pra você, eu acho que se o Tite não ganhar essa Copa América, porque eu tô vendo aqui uma revolta muito, tô até surpreso, tô vendo uma revolta muito grande das pessoas em relação à convocação do Tite, dizendo que faltaram critérios. Sabe o que eu acho do Tite? Eu acho que a lua de mel a lua de mel do torcedor brasileiro, né? Eu não sei se empolga tanto com a seleção brasileira, mas enfim, a lua de mel do futebol brasileiro com o Tite, e quando ele foi convocado, quando ele foi chamado, era quase unânime, né? Melhor técnico do Brasil. Unanimidade é burra, pegou, quase unânime. Ele pegou a seleção nas eliminatórias, como diz o Mano, ele salvou o Brasil de uma hecatombe, de uma debacle fora da Copa. Você achava que ia classificar? Eu achava que qualquer Zé Coió lá dirigindo a seleção classificava o Brasil na América do Sul, acho que se classifica com qualquer... O Dunga tá uma maravilha, né? Não, mas o Dunga não é técnico. O Dunga é tão ruim como técnico que ele nunca mais trabalhou como técnico. Mas, ô Flavinho, não dá pra tirar o mérito do Tite naquela oportunidade. Não. O mérito que eu dou ao Tite naquela ocasião é que o time começou a jogar bem, inclusive. E o Gabriel Jesus jogou pra caramba. Começou a jogar bem, não é só... A classificação, eu acho que talvez até o Dunga classificasse, mas o Brasil jogou bem. Foi um sopro de quer dizer, saiu aquela figura autoritária, como é que se diz quando tem a cara dura, bruta, enfim. Tipo, fazicando assim, como é que é? Rude. Rude. Rudimentar. Saiu aquela figura do Dunga, que era... Carrancuda. É isso aí que eu queria lembrar, carrancuda. Aquela coisa meio negativa e tal. E veio o Tite, um sopro de alegria, de simpatia, papapá. Então, tudo remou a favor. A Copa do Mundo, o pessoal começou a ficar meio assim, né? As convocações, a gente começa a ficar mais ainda, né? Então o Tite hoje, ele já é um cara... Não é só isso, Pascoal. Hoje o Tite... A gente tem que respeitar o gosto dele. O Tite hoje já é um cara... O que eu quero dizer é o seguinte, o Tite hoje já é um cara contestado. É um cara contestado. Não é só pelo torcedor. Acho que muitos setores... Você acha que a seleção brasileira muitos setores ser vaiada jogando no Brasil? Sim. Corre. Sim. Corre. Neymar corre risco de ser vaiado jogando no Brasil? Daqui a pouco a gente vai falar do jeito que os ânimos estão acirrados no Brasil, qualquer coisa hoje é motivo para uma coisa aqui... eu chamar o Mano para fazer o programa, mas não chegou ainda, chegou atrasado, agora tô tô aqui, tô esperando. Da manguinha, hein? Essa manguinha aqui entrega o ouro, fácil e vê. Olha aqui. O Tite respondeu uma pergunta, se eu não me engano, o nosso companheiro, nosso amigo Mauro Naves, da Rede Globo, que é uma discussão que a gente tem demais aqui nesse programa. Ele vai falar aquilo que Só que... Te arrebenta, hein? Não me arrebenta, não. Te arrebenta. Eu vou te comprovar que a resposta talvez não esteja de acordo com a convocação. Prestem atenção na pergunta e prestem atenção na resposta do Tite. Vamos ver. 14, nessa lista de 23, 14 que estiveram aí na Rússia. E eu acho que a partir das eliminatórias esse número deve diminuir. Este é um momento mais de resultado do que de desempenho para trazer de volta a confiança do torcedor, que a paixão pela seleção sempre foi muito grande, mas tem aquela frustração pós-Copa. Você vai querer os dois, evidentemente, você gostaria desse equilíbrio entre desempenho e resultado. Mas o que é mais fundamental a sua seleção mostrar nessa Copa América? Desempenho ou resultado com o título? Desempenho. Sempre. Mesmo que eu tenha que correr o risco de como é que se diz, de continuação de trabalho e tal, ele é desempenho, ele é anterior. Eu tenho que me ater a ele. O resultado eu volto a dizer. Eu sei da importância dele, mas eu não tenho condição de controlá-lo. Desempenho eu tenho. Processo eu tenho. Processo é um termo que vocês têm usado. Etapas de construção eu tenho. Oportunizar agora novos talentos surgirem e darem... o Richarlison e o David Neres são exemplos típicos disso. Foram dois atletas convocados em cima de uma lesão do Pedro e em cima de uma lesão do Vinícius Júnior.
Então, ela é, sim, de desempenho. E desempenho está criação, jogar bonito. Sim, não vou fugir da responsabilidade. Não. Sim, tem que ser agradável. Você tem que ter prazer, tem que ter alegria. Não vou exemplificar. Você tem que ter solidez. Porque se tu não tiver solidez, os criadores vão olhar e dizer, pô, nós vamos errar aqui. Nós estamos criando, mas não vai fazer gol. Mas nós vamos virar as costas, nós tomamos o gol. Te gera, volto a repetir, falta de confiança. E traduz isso em resultado. Senão, e nisso não dá para fugir. Chupa, Benjamin. Segura esse mamãozinho aí, Toma. Benjamin. Desempenho. Aí, Benjamin. Resultadistas, fora. Abaixo os resultadistas. Então, que a sua testemunha de defesa virou uma testemunha de acusação. Boa, Tite. Aí, Tite. Tite, hoje é dia 17? É. 17, é? De maio. 17 de maio de 2019. 2019. Não adianta dar esse sorrisinho irônico, não, que ele deu uma canelada em você. Ele falou que não tá preocupado em perder o emprego, você Quero viu? ver perder para a Argentina uma final de Copa América no Brasil de 2-0, mas o Brasil jogando futebol lindo. Ele perde emprego daí. Se a torcida Ele disse que não tem medo, você não escutou se ele a falar? torcida irá levantar e aplaudir. Mas a torcida Mas não... uma coisa que eu também discordo, porque eu acho que se o Tite tivesse tão preocupado assim com o desempenho, teria chamado outros jogadores. Uma prova que ele está preocupado com o resultado, que vários jogadores que ele chamou, por exemplo, inclusive da Copa do Mundo, porque ele tem confiança e que não estão jogando nada. A dupla de zaga do Brasil, você quer Vários. falar? Thiago Silva e Miranda. Thiago Silva era para ser convocado? Machucado, tá? Mas se ele confia nos caras, ele acredita que esses mas caras aí- possam aí entregar você- o Se você desempenho quer que tá dando desempenho, confiança pra ele. exato. Ué, mas a Mas partir se do momento você que ele quer confia no desempenho, cara, porque o por cara é um exemplo, bom jogador. por Ele exemplo, fala, o cara tá mal, quer mas eu banco o cara. Quer É um desempenho? cara que sabe jogar. Vamos lá, bom desempenho. Pô, você tá vendo o Bruno Henrique do Flamengo jogar uma enormidade? Desempenho. Você tá vendo o Bruno Henrique do Palmeiras jogar uma enormidade? É desempenho. Você tá vendo o Lucas Moura ser o personagem mundial num cara que marca 3 ter uma gols estátua pra ele no numa estádio semifinal de Champions League e é um cara que faz uma temporada muito boa na Europa? É desempenho. Você pegar os números do Dedé do ano passado, é desempenho. Mas 3 dos 4 jogadores Gabriel que você Jesus citou tá sem desempenho. O Gabriel atuam no Jesus está Brasil. com desempenho. Não. Então, mas o é que Felipe tá. Coutinho está com desempenho. Não, mas pera lá. Aí já entra naquele mérito que você acabou de Aí citar. você Dos vai 3 entrar até no jogadores. Neymar. O Neymar também não tem desempenho. Mas o Neymar é um Dos fora de 4 série jogadores, diferente. você não pediu pra participar? Vamos lá. Bulha! Dos 4 Ó, jogadores. primeira vez no programa que o Oscar vai voar. Dos 4 jogadores que você citou, a princípio, 3 atuam no futebol brasileiro. E querendo ou não, Benja, existe uma diferença técnica de competitividade. Porque o cara que está na Europa, o cara que se destaca lá, ele está com muito mais mérito do que o cara que está atuando no futebol brasileiro e se destacando aqui. Não entendo assim, não. Pascoal, não dá pra você O cara que joga bem aqui, joga bem lá. Pascoal, você tá de brincadeira. Ué, claro, Para, futebol é gente. diferente. Para, É Pascoal, claro, para. claro. Mas É que tem, assim, Pascoal, não usa esse clichê, Pascoal, que vai ficar ruim pra Claro, você. o cara é bom aqui. O cara... Ué, a seleção brasileira não vai jogar uma Champions League. Mas pera lá, o Gabigol, Vai jogar o quê? ele A jogou Copa na América, Europa. Copa América, velho. O Gabigol, mas pera lá, os jogadores que vão jogar a Copa América são jogadores que estão atuando Só um fora do minuto, você Brasil, tem aí, velho. vamos falar português, cara. De complicado mesmo, é a Argentina, porque é a Argentina, e dependendo do momento, o Uruguai. O resto não tem complicação. Imagina, o Chile quase eliminou o Brasil na Copa do Mundo.